Imagine que vocês vão ter acesso a esse tipo de ensino. E a grande pergunta é, para quê? Porque isso aqui dura um ano, quer dizer, o caldo grosso dura um ano. Né? Vocês vão fazer essas provas de 6 em 6 semanas por resto da vida, tá? Mesmo que não vai ter a continuação desse grupo, nesse formato, mas a cada 6 semanas você vai fazer a prova de 6 semanas, a de 12, a de 18 e a de 24. Mas a questão é, eu tenho acesso a todo esse tipo de informação e a pergunta é, para quê? Porque se eu parar, terá servido de quê? É igual curso de inglês, né? Então vai lá, não, fiz CCAA. Tá bom, fala aí, meu filho. Don't you hang on tomorrow, né? Não sai absolutamente nada. Então é preciso ter um objetivo. Então vocês vão receber nos slides de hoje, porque quando chegarmos lá no hotel, você tem que estar com o seu objetivo. Eu vou usar nessa área aqui. Eu vou servir dessa maneira, né? Lá inicialmente eu coloquei umas 12 áreas em que você pode usar essa munição que você está aprendendo aqui, desde as mais simples até as mais complexas. E aí a gente precisa pensar que a vida cristã é séria, a gente precisa entender que a vida cristã é séria, né? Jesus não treinou os discípulos respondendo perguntas idiotas deles, suportando eles por 3 anos sem um objetivo, né? Jesus disse, olha, como o Pai me enviou, também vos envio. A vida cristã não é diversão, não é comodidade, não é inutilidade, né? A vida cristã tem que mostrar resultados. As pessoas têm que dizer para que vieram, e a quem muito se dá, muito será cobrado. E a vida cristã é frutos. Então, dito isto, hoje nós vamos ler um capítulo sobre a chamada de Jesus, né, aos seus apóstolos. Então, aos seus discípulos, que ele tirou ali 12, né? Então, Mateus capítulo 10, 10. Ok. Assim, tendo chamado seus 12 discípulos, lhes deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, veja que agora eles são chamados de apóstolos. Os apóstolos, os discípulos eram muitos. Os apóstolos são apenas 12. Então, esses aqui foram enviados no formato de apóstolos. Você não é apóstolo, você vai ser enviado no formato que esse tempo exige de você, dentro da necessidade que é preciso, né, ter a tua postura para esse tempo. Mas você não é apóstolo. Nós vamos ver algumas coisas aqui que são diretas para os apóstolos. Uma vez o pastor Miguel leu um texto que falava de coisas que a igreja primitiva fazia e perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Aí termina dizendo assim: e grandes sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí ele perguntou assim: nós podemos perseverar na comunhão? E todo mundo, sim. E nas orações, podemos perseverar? Sim. E no partir do pão? Sim. E os grandes sinais que os apóstolos fizeram, nós podemos fazer? Aí alguém falou, sim. Aí ele perguntou, e qual foi a última vez que você fez um? já que você está no mesmo nível, né, nós vamos ver umas coisas aqui que são muito específicas deles. Mas inicialmente nós vemos que
parece haver aqui umas divisões, né? Por exemplo, os nomes são estes: Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Aí depois Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Você vai dizendo assim de dois em dois: fulano e fulano, fulano e fulano, né? Tiago e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu. Tem um negócio do I aí, né? Tem uma conjunção, né? Tem uma conjunção aditiva aí. O sujeito não é chamado sozinho. Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas, que foi também quem o traiu. Então, para começar, você não é apóstolo, mas também você não é chamado sozinho. No modo que Jesus chamou os apóstolos, depois nós vamos ver ele mandando a comissão dos 70, né, que é outro grupo, e eles vão de dois em dois. A vida cristã não é uma vida solitária. Essa turma que acredita em apostolado acaba crendo também que vão fazer sinais maiores do que Jesus fez, porque eles acreditam que Jesus um dia falou assim: quem crê em mim fará sinais maiores, né? E a Bíblia nunca disse isso. Obras. Ela diz: quem crê em mim fará obras maiores do que Jesus. Ninguém vai poder fazer sinais maiores do que Jesus. Ninguém vai fazer um sinal maior do que ressuscitar ao terceiro dia, ou andar sobre as águas, ou transformar 5 pães em 5.000, né? Só se for pães virtuais, né? Pães reais não dá certo. Por que faremos obras maiores? Porque não esqueça que ontem a gente estava vendo sobre a humilhação de Jesus Cristo, mas ele também veio extremamente limitado em tempo e espaço. Só teve que o tempo dele foi reduzido. Sim, completamente abreviado, e não foi muito fora das ovelhas, como ele mesmo disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi no Egito quando era criança, em fuga, mas sua missão ficou ali, num país que dá para atravessar em 6 horas. Ali, a missão dele foi extremamente limitada. Já de Paulo, já não foi desse jeito. Já tem Paulo faz 3 viagens missionárias ao redor do mundo. É uma outra história. Uma pessoa que usa a internet ou a televisão, ele não está limitado como Jesus no espaço, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a maior obra é a obra evangelística, e essa obra nós podemos fazer. Jesus começou de maneira limitada, né? De maneira limitada. Nós vamos ver até que os apóstolos aqui, quando foram enviados, eles mesmos, nesse período, ele falou: só Israel, né? De preferência, ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, mas voltando, você não é apóstolo, mas você também não é enviado sozinho. A estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é o nosso caso. Depois da ressurreição, o que ele disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma obra agora bem maior. Bem maior, bem maior. Curar enfermos, assim, à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curar enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, exploração financeira, 0. Esses caras do mal que ficam cobrando para fazer uma corrente para a cura, né? Forçando a pessoa a, como eles mesmos dizem, fazer um sacrifício. Eles passaram por cima disso aqui, né? De graça recebeste, de graça dai. Ensinar que a pessoa só vai ser curada se ela contribuir,
Será? Quando eu fui nos Estados Unidos a primeira vez, tinha uma moça lá sofrendo muito, numa igreja de brasileiros. Aí ela ligou para a pastora lá da igreja, pedindo ajuda. E a resposta foi: não posso fazer nada por ti, tu não é dizimista. Ou seja, se tu paga, eu te ajudo. Não é cruel um negócio desse, não? Se tu paga, e esse é o sentimento. Os caras ficam catalogando quem é dizimista e quem não é, né? E aí tem uma lista privê, uma lista prime. O meu Pix sempre vai no nome da minha filha. Beatriz Vale Dias. Tá? Tem uma lista VIP dos que vão ser atendidos. Já estou avisando. Tá Quando não, Maria? Quando o princípio de Jesus é de graça recebeste, de graça dai, né? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Inclusive, Pedro em Atos 5 disse lá para o mendigo, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata. Os apóstolos modernos já não podem dizer isso, né? Não tenho ouro, os caras já dão um cordãozão de ouro. Apóstolo raiz não tinha ouro, nem prata, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, a obra ia providenciar o que eles precisavam. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai, provavelmente a saudação judaica, shalom, né? Eu tenho Que significa graça e paz. Não, significa paz, saúde, felicidade, bondade, que a tua vida vá bem, maravilhosa, é uma paz assim, então shalom inclui, mais extenso. Inclui tudo, mas a palavra mesmo é só shalom. Eu tenho um amigo que é apóstolo, aí ele entra lá no grupo e fala assim, Shalom Adonai. Aí eu falei, gente, essa frase não quer dizer nada, né? Shalom Adonai, Adonai quer dizer meu Senhor. Shalom meu Senhor não faz o menor sentido, mas ele está há 5 anos, Nema, todo dia ele entra e fala Shalom Adonai. É porque está desejando paz e graça para Deus. Para Deus, né? Que Deus não tem, aí ele está. Shalom Adonai, ok. Mas eles entravam lá, no nosso caso, um boa noite já resolve, né? Já. Boa noite, né? E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, porém, se não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber e não ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, eles não eram chamados para sair bajulando pessoas, né? Cara, não quer ouvir, não quer, pronto, né? E essa é uma das minhas tretas com aqueles apelos intermináveis, né? Que é tipo, aceite Jesus, pelo amor de Deus, por favor, né? Pastor, nesse ponto que o senhor leu aí do juízo, vai ter um juízo pior do que de Sodoma e Gomorra. Sim, baseado no padrão de oportunidades. Sodoma e Gomorra não tiveram tantas oportunidades quanto essas pessoas aqui, né? Elas não ouviram. Jesus no outro canto fala isso, se eles tivessem ouvido, eles se arrependido. Entendi. Então, essas pessoas aqui tinham muito mais oportunidade, muito mais privilégio do que Sodoma e Gomorra. Então, a quem muito se dá, muito será cobrado. Entendi. Então o julgamento vai ser muito mais severo do que foi Sodoma. Sim, porque o inferno tem graus de castigo. Tem pavilhão 9, pavilhão 17, Sodoma e Gomorra, pior do que Sodoma e Gomorra. Então tem um purgatório, cara. Não, mas o purgatório tem um problema, porque o purgatório é para salvar. É para purgar os pecados, para você sair de lá santinho. Tem o inferno de Dante. Não, o inferno de Dante não era o purgatório, era o inferno mesmo. É com grau, né? Inclusive, uma das primeiras pessoas lá Segue, que foi o Papa.
Mas sim, tem graus de castigo. Graus de castigo. Menos rigor para Sodoma e Gomorra. Certo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A missão não é romântica. Cara, você mandar uma ovelha para o meio de lobo é um quadro dantesco, né? Uma cena dos horrores. O pombo da ovelha, mas a ovelha é usada. Né? Ela tem que entender para onde é que ela está indo. Pastor, mas só voltando um pouquinho ainda nesse que o senhor leu aí, é porque é uma coisa, ele fala em bater as sandálias, né? Era um gesto cultural para dizer, eu queria não entender. sou responsável. Ah, isso eu queria Vocês entender. rejeitaram, eu não sou responsável. É tipo aquele negócio que o Pilatos fez, quando... Lavou as mãos. No caso de Pilatos, ele estava querendo se eximir da resposta, porque ele sabia que Jesus era inocente. No caso de Pilatos foi o contrário, ele lavou as mãos indevidamente. Entendi. No caso aqui não, o evangelho foi pregado, as pessoas não querem ouvir, ó. Meu ministério tem uma frase. É porque eu pensava que batia a sandália no sentido de amaldiçoar, dizer assim, ó, Não, vou dizer assim, ó, eu fiz a tentei, missão. se não quiser, então aqui agora nem a sandália, nem a areia eu vou levar daqui. Não, isso aí é Carlota Joaquina. Isso aí é Imperatriz Carlota Joaquina, quando veio para o Brasil, ela teve tanto ódio do Brasil, que quando ela foi embora, ela bateu os sapatos, dizendo, dessa cidade, dessa terra, eu não quero nem o pó. Né? Ela desprezou o Brasil. Aí criou-se esse ditado, né? Mas aí é Carlota Joaquina. Não, pois é, mas o que está dizendo? E na saída sacudam o pó de suas sandálias, como sinal de protesto contra aqueles. Sim, ok, meu filho, já falei pra ti, não tenho mais nada a ver. Não já falei? Não já preguei? É isso. Agora eu vou embora. Aí o pastor está dizendo que era uma cultura da época ensinava de dizer, olha, Sim. já não tem responsabilidade Sim. mais. Sim. E eu entendi isso aqui como um E sinal. Paulo usou, e outra coisa, não precisa ser literal. Aí isso eu queria saber, porque aqui está como se fosse Porque, por exemplo, castigo. Paulo quando pregou lá para os judeus e eles não quiseram, você não quer não, foi para os gentios. Ele não precisou dizer, ó, estou batendo meu pé. A atitude era de quem bateu o pé, ou seja, e vocês aí que eu vou para outro canto, porque já foi feita a minha parte aí, Tá, não tenho mais nada a ver com vocês. perfeito. No meu ministério eu tenho uma frase que eu aprendi e me faz muito bem, que é a seguinte: eu não sou responsável pela dor de quem rejeita a minha instrução. Eu dou a instrução 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes. E a pessoa rejeita. Quando o pau vier no meio da cabeça do indivíduo, não é que eu vou ser insensível, que eu não vou sofrer um pouquinho, mas não vou. Não vou me rasgar de chorar. Vai ficar com remorso. Porque, pelo amor de Deus, tem gente que tem o dom de fazer o contrário. Tinha um casal aqui, eu sempre ensinei para os casais, ó, tu vai casar, presta atenção, tu vai casar, não traga ninguém, no mínimo, para dentro da sua casa nos primeiros 2 anos. Não traga. Não traga. É um período muito especial, vocês estão se conhecendo, vocês vão ter intimidade, vocês vão brigar, vocês vão ficar mais íntimos dos outros. Uma terceira pessoa ou mais é tipo Adão e Eva e a serpente, né? A terceira pessoa não dá certo. E aí algumas pessoas pagaram para ver. Teve um caso que a pessoa foi o irmão, a esposa e a cunhada, né? Rapaz, até possessão demoníaca deu. Aí o pessoal me liga na madrugada para eu resolver o BO. Né? Eu falei, gente, eu expliquei para vocês, não funciona. Né? Porque é tensão demais. Já vi caso, o pessoal casa, aí a mulher, minha prima, lá de Tarauacá, quer vir morar com a gente. Né? A prima novinha, gostosinha pra caramba. Novinha, gostosinha demais. Né? Com sol na muleira. Shortinho curto, cabelo na prancha. Né?
seios empinados e novinha, né? Aí tá no mesmo ambiente, os três. Uma hora vai ficar dois. Ou então vai dar um trisal. Tem não, tem 4 que o cão tá no meio. Mas mesmo que esteja os três, aí imagine, tem aquela cena da madrugada, né? O cara acordou com sede, vai até a geladeira beber água. Mas a prima diaba também acordou com sede. Só de ter Mesma hora, né? É a prima, pastor. A prima do capeta. A casa tá em meia luz. Né? Aí lá no corredor se esbarra. Ui, prima, bateu de desculpa. Chácara é minha mulher. Você também. Chácara é minha mulher. Você também veio, tava com sede. Gente, o que o cão pode fazer a partir desta madrugada? Não, é uma coisa tão prática e as pessoas resolvem pagar para ver. Aí já tá fácil demais pro capeta. Ele não precisa. Olha, tem uma. Eu não vou citar nome porque a gente está gravando aqui. Mas tem uma apresentadora de rádio com a qual eu trabalhei 4 anos. Nossa, pastor. Não, da cara. Ela disse, eu levei para dentro da minha casa, ela dava massagem no meu marido. Eu falei, E adivinha o que aconteceu no final? Nada é normal. Massageou. Adivinha quem o marido está hoje? Não aconteceu nada de anormal. Então é o Aí seguinte, também pediu, meu irmão. não pode brincar com fogo. Tem. Assim, essa regra é irredutível? Não, no caso de vida ou morte. Mas com prazo, né? Não dá pra ir embora. Agora, bicho, tu tá ali no teu jardim do Éden. Aí traz a priminha ou o primão, né? Entendeu? Só a prima, né? A prima ainda funciona, mas o primo. É pedir pra dançar com os capeta, O né? primão é negão, né? É altão. Então, Pesquisão, Rodrigo, aí. não sou responsável pela dor de quem rejeita a minha instrução. Não sou. Pode morar só? Não vai morar com a sogra, cara. Não faz isso. Você não tem autonomia. É a primeira pergunta que eu faço. Tu pode andar de cueca na casa do sogro? Não pode. Por quê? Porque lá tu não é ninguém. Não é ninguém. Não manda. Pode andar nu? Não pode, porque não é teu. Pode arrondar, pode ter. Mas porque tu tem o Wi-Fi de graça, porque tu tem a energia de graça, porque tu tá nessa parada aí, tu tá na zona de conforto. E todo mundo na zona de conforto se acostuma, né? É por isso que a águia, o filhote de águia, depender dele, ele não sai para caçar nunca, porque a mamãe águia vai caçar e traz no ninho. Aí o que ela faz? Ela bota espinho no ninho, ele sai. A miséria não quer sair do penhasco, que geralmente é do penhasco. A miséria não quer sair, ela vai mais no espinho, que é para ficar desconfortável para ele. Aí um dia ele está na beira do penhasco olhando assim, ela dá um tapão. Ele sai bolando, aí ela pega ele, traz de volta, respira, dá-lhe outro tapão. Né? Aí ele vem. Uma hora ele vai ter que fazer uma hora ele vai ter que aprender. Aprender como é que faz. Usar os planadores. Sim, né? Zona de conforto não ajuda ninguém não, cara. Zona de conforto você fica ali. Se deixar, o cara fica ali para sempre no Wi-Fi grátis. Vai ter um divórcio de graça também. Pois é, ainda tem mais essa. Ok. Então a questão da responsabilidade. Né? Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobo, sede, pois, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Essa passagem nos fala de equilíbrio. Você é chamado para viver em equilíbrio. Simples como a serpente, prudentes como a serpente, simples como as pombas. Tem que ser as duas coisas. Só dá certo se for as duas coisas. Porque se você for só a serpente, você se torna arrogante. Se você for só a pombinha, um babaca, um leso. Então tem que ter a prudência. A serpente de longe ela já sabe que está vindo gente, que está vindo um animal, que está vindo um inimigo, porque ela capta as vibrações. Né? Já arma-lhe o bote. Né? E a pombinha é simples,
Então tem que ter o equilíbrio das duas coisas para você ser uma pessoa que vai viver equilíbrio. Tem gente que a gente olha e fala, meu Deus, é só uma pombinha lesa, né? Tem outro que a gente olha e é só serpente. Você é um pomba lesa, né? Então tem que ter o equilíbrio, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Nem bobão, nem arrogante. Né? Nem bobão, nem arrogante. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Hã? 17. 17. Acautelai-vos. Acautelai dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. Então você pode ser perseguido. Sendo um discípulo de Jesus, contribuindo com o reino de Jesus, a chamada não é romântica, tá? Você pode ser perseguido. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mas até quando você está sendo perseguido, é uma oportunidade de testemunhar. E quando vos entregarem, não cuideis como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Aqui já gerou uma polêmica, né? Porque todo mundo pode presumir assim, eu não vou estudar não. Vai ser me concedido o que eu terei que dizer. Por isso que a gente precisa fazer uma diferençazinha entre nós e os apóstolos. Acho que os apóstolos receberam esse dom de maneira muito específica, o dom da supermemória. Da supermemória para os ensinos de Jesus. Também eles não tinham o material que você tem, eles não tinham os textos fáceis que você tem, né? E eu espero que você esteja lendo os evangelhos, como a gente combinou, terminou, começa de novo. Mas é provável que eles receberam o dom da supermemória. Pastor, a Bíblia fala, né, que os apóstolos não eram para se preocupar, porque o Espírito Santo ia relembrar a mente deles todo o tempo. E era se pregar e falar. Sim, aqui, sim, quando Jesus prometeu o Consolador, né? Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos. De novo, a missão não é romântica, especialmente esses dias agora. Quando eu estava lá em Portugal, no meio da reunião, chegou um pedido de oração. Uma pessoa que a gente já estava orando aqui, lá na Ilha da Madeira, um missionário brasileiro, estava indo a julgamento. E adivinha por quê? Porque disciplinou a filha. Missionário brasileiro, cristão, em Portugal, deu um corretivo na filha. Mas o casal não é Haiti esses dias, foi? A filha estou com conselho tutelar, aí o irmão estava indo a julgamento lá, no tribunal. Graças a Deus não deu nada pesado. Aí encontraram um jeito lá de só exortar ele, uma coisa assim, né? Mas veja o nível. Eu chegar em casa da outra filha. Correndo, colocava no mocotó dele, guardava ele lá. E dizer de novo. O Renato 38 esses dias disse, bati na minha filha, ela disse, você não pode me bater, eu bati de novo só porque ela disse isso. Bati de novo. Ok, a missão não é romântica, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, ou seja, a obra exige flexibilidade. Mesmo os apóstolos não iam ser os doidos de dizer, não fujo não, em nome de Jesus, vou ficar aqui, vou enfrentar. Imagina, os caras eram top, hein? Os top, e Jesus fala, vaza, meu irmão, foge, né? Houve momentos que ele falou, quem não tem espada, compre, porque o negócio vai ser pesado. Quem não tem uma pistola, compre, porque o bicho vai ser pesado. Fugir para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, insulto é coisa pequena, gente. Hipersensibilidade não combina não, tá?
Tem que ser casca grossa. Portanto, não os demais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Atenção para esse versículo. Não há encoberto que não venha a ser revelado. Na eternidade, tá? Nessa vida aqui você não vai saber de tudo. Tem muita gente que fica citando isso na internet. Não há encoberto que não venha a ser revelado. Tu vai morrer sabendo de tudo? Não, muita coisa vai morrer e vai ficar encoberto. Aliás, se você soubesse de tudo, você não se importaria nem de ver. Seria informação demais para a sua cabecinha. Muitas coisas vão ser encobertas nessa vida, mas no juízo final vai ser tudo revelado. Não é agora não, quem é você para saber de tudo? Você é o Google da vida dos outros? É uma questão de revelado na eternidade, mas é para quem não creu, né? Sim, para quem vai ser julgado. Sim, o que é bom, o que é ruim está guardado, né? Não o que é bom não, o que é ruim está guardado. Né? Vai ser revelado, mas na eternidade, no juízo final. Por enquanto, muita coisa vai permanecer oculta. Você sabe de tudo nessa vida? Não. Você sabe, tem crime que não foi revelado, crime público, que a polícia não consegue chegar ali no veredito. Tem uma moça lá em Roma, eu acho que a menina sumiu, e documentários já foram feitos. A menina sumiu misteriosamente e ninguém faz a menor ideia. Portugal. O caso da Madeleine, né? Ninguém faz a menor ideia de como é que a moça desaparece. Já estão procurando que idade ela estaria hoje, como é que ela está, quais são as possíveis fisionomias. Então, não é assim não. Aqui nós vivemos num mundo limitado. Nada oculto que não seja revelado, mas é no juízo final. Agora não. Inclusive pentecostais adoram esse versículo. Eles acham que vai ter uma revelação que vai revelar o que não. Quando acontece qualquer caso misterioso, aí, nada oculto que não seja revelado. Né? E eles só usam para ameaçar. Pois é. Fala logo, besta. Ok. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. Não tem mensagem secreta. A gente não é G12, a gente não é maçonaria, não tem negócio de mensagem secreta, nem sociedade secreta. O que vos digo, as escuras, dizei também em plena luz. Vocês lembram lá do G12 com aqueles... Tu fez voto de... Como é o nome do voto? É voto de submissão, para não contar o segredo, como é que chama? Pacto de... Empenhar não, é outro nome. Eu não vou lembrar agora, faz tanto tempo. É para não contar. Fez. Isso não encontra, né? É um voto que faz de silêncio, tipo uma parada dessa. Porque se vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um masse, e nenhum deles cairá sem o consentimento de vosso Pai. Enquanto a vós outros, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. E pardal não tinha valor não, até hoje pardal não tem valor. Nunca vi um colecionador de pardal, né? Só esse do lado. De curió talvez, de canário talvez, pardal não, né? Jesus diz, olha, se os pardais são cuidados, então rebaixa aí, Deus cuida de você. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, de novo, não é romântico, né? Não é romântico. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aí, pastor? E esse contexto aqui que ele explica? É o contexto do Evangelho, né? O Evangelho vem dar esse racha. Às vezes numa casa, o Evangelho vai dividir. Pronto, e Às vezes só a pessoa se converter quando chega em tem casa. cultura de você se converte já é expulso. O pai da Nazaré, quando ela se converteu, ele disse que a Nazaré ia para a igreja para transar com o pastor. Aqui no Brasil, tem cidades, tem famílias tão católicas que se um se converter, está declarando isolamento. E ele lavou mesmo. O catolicismo do interior de São Paulo, que é aquele catolicismo italiano, é fechado, é clã
plano fechado. Muçulmanos se convertem, pelo amor de Deus, está pedindo para morrer, para ser expulso de casa. Então o evangelho ele traz esse racha. Então, amigo testemunho de Jeová, ex-testemunho de Jeová, que ele foi bem isolado da família por conta disso. Ele se converteu ao evangelho. Ao russelismo. E o pessoal fechou. Assim, ele era TJ, deixou de ser TJ. Exatamente. O pessoal não fala nem coisa da família. Que coisa, pois é. E é lei lá. Quem ama seu pai mais do que a mim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Tomar a cruz é morrer, tá? Quando alguém passava nas ruas de Jerusalém com uma cruz, carregando uma cruz, todo mundo sabia que ele não ia pagar a promessa. Ele ia ser crucificado. Então nós somos chamados a morrer ou a estar dispostos a morrer, né? Morrer todos os dias, No sentido prático, tomar a cruz é negar-se a si mesmo, negar seus próprios desejos. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É bem específico, não é porque deu um copo d'água. E deu um copo d'água porque o cara é discípulo de Jesus Cristo. Porque a pessoa auxiliou um discípulo de Jesus Cristo. Porque ele é discípulo de Jesus Cristo. Eu vou enviar para vocês o slide 13ª semana. E eu quero que vocês localizem uma sessão chamada Aonde Vou Servir. Essas questões aqui tem que estar resolvida com você até o dia do hotel. Tá? Deixa eu ver aqui, pode ir descendo. É aonde vou servir. Viu aí? Aonde eu vou servir. E não tem nada aqui. Bom, deixa eu falar. Começar uma igreja. Número 1 é o quê? Começar uma igreja. Simples assim. Só isso. Simples assim. 2. Liderar um grupo pequeno. 3. Evangelizar, discipular. Então você pode, inclusive com base nesse ensino, reunir sua família, projetar um discipulado a partir da sua família. 4. Evangelizar, discipular os amigos. Discipular os amigos, junto um grupo de amigos. 5. Apoiador financeiro. É interessante essa passagem que foi Manilson. E as viúvas ainda? Cada um vai fazer as coisas. Por que eu coloquei aí Lucas 8, de 1 a 3? Né? Porque a gente pergunta assim, será que no grupo que seguia Jesus tinha mulheres? É muito especial o que é dito. Olha aí Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susano e muitas outras, quais prestavam assistência com seus bens. Então, mulher procuradora, mulher procuradora de Herodes, não é leite aqui. Você vê que em Paulo vai acontecer a mesma coisa. Mulheres, lá na Grécia, foi mulheres de alta posição. Lídia, né? Que é meu sonho, né? Assim na igreja. Mulheres patrocinando, mulheres ricas patrocinando. Mas não precisa ser só mulheres. Você pode ser um apoiador financeiro de alguém que vai começar alguma coisa nessa linha. Ok. Evangelização de jovens para adolescentes, apoiador lado a lado. Alguém vai começar uma coisa, você não é o linha de frente, mas você chega junto a ser o apoiador lado a lado. Servir como missionário, que é uma coisa mais radical.
evangelização de crianças, discipulado de casais, evangelização / discipulado de terceira idade e outros, e é só o começo. Então, todo tipo de opção vai ter até o dia do hotel, para que você chegue no dia do hotel, para que a gente saiba quem é você, né? Qual é a sua. Ok. Perguntas? Não. Estudem bem esse slide, tá? Porque ele vai fazer uma aplicação mais prática no texto de Mateus capítulo 10. Ok?